Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. Hoje temos connosco o professor José Cortes, patologista clínico e membro do Anemia Working Group, e que nos virá falar de anemia nas doenças inflamatórias. Chamo-me José Cortes, sou médico, patologista clínico, aposentado, portanto já não estou em lado nenhum. Queria falar-vos aqui de anemia da doença crónica, que é uma coisa muito prevalente, sobretudo no idoso, que toda a gente sabe, mas eu pedi a uma colega da Medicina Geral e Familiar, que são as pessoas que provavelmente lidam bastante com este tipo de patologia, quais eram as dúvidas, e ela mandou-me aqui uns exames de uma doente, e eu percebi que as pessoas não se entendem muito bem com isto. Apesar de ser uma coisa muito prevalente, não é uma patologia que as pessoas lidem muito bem com ela. Ela fez-me aqui umas perguntas e eu percebi que ela não estava muito à vontade. Em primeiro lugar, anemia da doença crónica, ou aquilo que nós chamamos de anemia da doença crónica, é um problema de restrição de ferro. Portanto, restrição de ferro para a eritropoiese. Existem 4 tipos fundamentais de restrição de ferro. Um é uma carência absoluta, que é o que habitualmente se chama ferropénia. O outro é uma carência funcional, tem que ver com as necessidades em ferro para a eritropoiese e as reservas que as pessoas têm, portanto há um desbalanço, digamos assim, entre as necessidades e as reservas que nós temos para a eritropoiese. A terceira é o sequestro, portanto, cai na anemia de doença crónica. Portanto, sempre que as pessoas têm a doença crónica, N patologias, até mesmo se podem integrar a algumas do foro psiquiátrico, mas neoplasias, colagenose, etc., tudo o que seja patologia inflamatória, as citocinas que estão em marcha, em ebulição, digamos assim, sobretudo a epsidina, bloqueia o ferro. Isto é um mecanismo perfeitamente fisiológico, porque não disponibiliza ferro para agentes eventualmente patogénicos que possam existir no hospedeiro. Só que o hospedeiro sofre com isso porque não tem capacidade de integrar o ferro na eritropoiese e a anemia aparece. Há uma quarta hipótese, que é raríssima, que é a irida, que é uma restrição de ferro por alterações genéticas de metabolitos de transporte de ferro. Pronto, é uma coisa rara, é uma coisa que é rara é raro, que é frequente, e portanto não é uma coisa que nós vamos abordar. E o que se vai abordar aqui são 2 ou 3 parâmetros laboratoriais que toda a gente sabe, mas que as pessoas utilizam mal. Infelizmente, já estão disponíveis na maior parte dos laboratórios, e se não estiverem, é uma questão dos colegas insistirem com o responsável pelo laboratório para os disponibilizar, porque eles existem. E são parâmetros que ajudam a perceber que tipo de restrição de ferro é que existe. Porque para se corrigir é preciso perceber que tipo de restrição é que está em causa. Portanto, se é uma carência absoluta, se é uma ferropénia, é evidente que se tem que fazer uma suplementação de ferro. Se é o que nós habitualmente chamamos uma anemia de doença crónica, a suplementação provavelmente não resulta e vai ter que se fazer ferro por outra via, nomeadamente por via endovenosa. E, portanto, o que é fundamental é perceber que tipo de restrição está em causa. Se nós temos, por exemplo, uma patologia onde a exigência da eritropoiese é muito grande, por exemplo, uma policitémia, é evidente que se calhar as reservas naturais não servem, ou que existem, ou que são fisiológicas, não existem para compensar isto e, portanto, temos um problema funcional. E neste caso terá que se suplementar para fazer face às exigências da eritropoiese. Portanto, em relação às perguntas que a colega me fez, se era ou não era uma anemia de doença crónica, porque deu-me aqui uns valores,
A primeira coisa que eu devo dizer é que as pessoas utilizam mal os reticulócitos. Os reticulócitos deveriam fazer parte do hemograma, não fazem, e as pessoas raramente pedem. Isto porquê? Porque provavelmente, antigamente, os reticulócitos eram contados morfologicamente e depois eram dados em percentagem. As percentagens querem dizer muito pouco. Eu tenho aqui um exemplo de uma doente, por exemplo, com uma policitemia vera, que tem 1,9% de reticulócitos. Mas como tem uma policitemia e tem 7 milhões de eritros, os reticulócitos são 143 mil, enquanto que 1,1 praticamente está na mesma linha de grandeza, corresponde a 54 mil. Portanto, o que é que acontece? Quando eu forneço ferro, a eritropoiese passa a funcionar, portanto, passam a produzir-se mais eritrócitos. E, portanto, o número de eritrócitos aumenta, mas a percentagem pode ser a mesma. Portanto, se eu tiver 1,1% de 3 milhões e 900, não é a mesma coisa de 1,1% de 4 milhões e 100 mil. Portanto, eles aumentaram. E é esse valor que aumenta em média uma semana, 3, 4 dias já se pode ver. E, portanto, nós conseguimos por aí perceber se a terapêutica que se fez tem resposta ou não tem resposta. Portanto, mas pedindo reticulócitos e, sobretudo, os laboratórios dando a resposta em valor absoluto, porque em percentagem não serve para rigorosamente nada, porque as percentagens podem manter-se, mas como o número de eritrócitos aumenta, nós conseguimos perceber se houve ou não um aumento da eritropoiese. E, portanto, isso faz-nos logo separar uma eventual resposta ou eventual presença de anemia ou não do que nós chamamos de doença crónica, que é o tal sequestro do ferro pela hepcidina que não o disponibiliza para a eritropoiese. Naquelas perguntas que a colega me fez, tinha umas dúvidas se era ou não era e se deveria solicitar uma VS. Pronto. O conceito de anemia de doença crónica, que está ligada à inflamação, não tem propriamente que ver. Por vezes nós não conseguimos detectar o que é subjacente. É claro que a clínica, se houver uma poliglobúlia, se houver uma doença de colagênio, é evidente que nós conseguimos perceber pela clínica o que é que está subjacente, mas muitas vezes não se consegue. Então, no idoso não se consegue. Há numerosos fatores que podem contribuir para que as citocinas inflamatórias, nomeadamente a hepcidina, que é que nos bloqueia o ferro, esteja em circulação. E nós, com este simples exame, com os reticulócitos, nós conseguimos perceber. E isto porquê? Porque antigamente os reticulócitos eram contados morfologicamente e eram dados em percentagem. Hoje em dia os reticulócitos são marcados por um composto que marca o RNA e, portanto, eles são contados por citometria. Portanto, a maior parte dos equipamentos automáticos consegue detectar os reticulócitos e consegue detectar os reticulócitos pelo teor de RNA que eles contêm. E, portanto, dá-me um valor absoluto. E como os mede nos reticulócitos, nós conseguimos avaliar o volume globular dos reticulócitos, a concentração de hemoglobina dos reticulócitos, que são os futuros eritrócitos, e esse teor de hemoglobina dos reticulócitos que consegue ser avaliado por estes equipamentos mais modernos e que muitos laboratórios não os disponibilizam. Não entendo muito bem porquê, porque provavelmente também não estão muito à vontade com este assunto. Isto é um parâmetro fundamental para perceber se a resposta tem não só um aumento do número absoluto de reticulócitos, que se vê até uma semana depois, porque corrigir uma anemia com ferro pode demorar meses. E, portanto, nós não vemos logo o progresso ou a resposta à terapêutica. Mas com os reticulócitos nós em 4, 7 dias conseguimos perceber. E, portanto, nós conseguimos logo perceber se há ou não há um bloqueio de ferro, independentemente de estar a pedir testes que nos deem parâmetros inflamatórios. Outra coisa que é relativamente importante é que todos os parâmetros laboratoriais
que detectam, ou que são para detectar carência marcial, carência em ferro, são pouco sensíveis. São muito específicos, mas são muito pouco sensíveis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, ah, quando estão baixos, normalmente correspondem a uma carência marcial, a uma carência em ferro. Quando estão normais, podem corresponder ou não. E tradicionalmente as pessoas avaliam o metabolismo do ferro por uma sidreme, uma capacidade de fixação da transferrina portanto, estes parâmetros não dão uma grande indicação. Quando há um processo inflamatório, a transferrina, que é uma proteína de fase aguda negativa, baixa. E o ferro também baixa, e por vezes baixa mais. Portanto, nós podemos ter uma saturação da transferrina baixa, que era uma coisa que antigamente se utilizava para definir ferropénia, mas que realmente não corresponde a isso. O que nos pode orientar será a ferritina, que antigamente se pedia pouco e que agora se pede mais a miúdo. E, portanto, ferritinas altas portanto, que correspondem, porque a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva, com anemia ou com não aumento da hemoglobina dos reticulócitos, isto pode corresponder à tal anemia da doença crónica. O problema é que nós, para bypassar o metabolismo do ferro, temos que eventualmente dar ferro endovenoso. Eu estou cá do lado do diagnóstico, não estou do lado da terapêutica, portanto é uma coisa que vocês terão que avaliar. Em princípio, e na não detecção clinicamente de um processo inflamatório subjacente, de uma comorbilidade, deve-se fazer ferro oral. E nós, passado uma semana, percebemos logo se os reticulócitos em valor absoluto aumentam, se a hemoglobina reticulocitária tem valores baixos, quer dizer que os reticulócitos, mesmo que aumentem, nunca vão conseguir compensar isso, porque vão dar eritrócitos com pouca hemoglobina, que é um outro parâmetro que os contadores atuais têm, que se chama ou reticulócitos ou eritrócitos hipocrómicos. Portanto, o volume globular, a concentração de hemoglobina globular pode estar maravilhosa, pode estar dentro dos valores de referência, mas como isto só apanha a média e dois desvios padrão para dentro, os eritrócitos hipocrómicos, que habitualmente não são mais do que 2, 3, 4%, quando aumentam é um sinal de que a eritropoiese está a produzir eritrócitos sem hemoglobina. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, a anemia vai instalar-se. Isto serve também para tentar perceber a resposta. Portanto, se eu fizer ferro, uma suplementação de ferro, PEROS, e se o valor dos reticulócitos não me aumentar significativamente, quer dizer, se não me passar de 50.000 para 60.000, por exemplo, que estão dentro dos valores de referência, portanto, os valores normais aqui querem dizer relativamente pouco, porque vão entre 40, depende dos equipamentos, mas entre 40 e 90. Portanto, estão sempre bem. Agora, o que eu posso é ver se uma semana depois ele tinha 44 e passou a ter 56, independentemente da percentagem, que pode ser a mesma. Porquê? Porque houve mais eritrócitos que começaram a ser produzidos. E, portanto, em valor absoluto, apesar da percentagem ser a mesma, eu vou ter um aumento que posso considerar significativo. Se isto não mexer, é porque provavelmente, PEROS, nós não conseguimos corrigir a anemia. Portanto, o conceito de anemia de doença crónica é não tanto andar à procura do processo inflamatório, mas ter a noção de que a restrição é por bloqueio do ferro. E, portanto, fazer suplementação e não resolver o assunto, em princípio, isto tem que ver com a anemia de doença crónica. Em relação à ferritina, é outro problema, porque a ferritina tem, lá está, todas estas situações ou estes exames laboratoriais para detectar restrição de ferro têm muita especificidade, mas têm muito pouca sensibilidade. Ora, como a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva, sempre que há um processo inflamatório, a ferritina aumenta. Mas isso é fácil de perceber. Portanto, se eu tiver uma ferritina aumentada, e a ferritina também
tem um problema, é que tem valores de referência onde cabe lá tudo. Portanto, vai entre 20 ou 30, depende também dos equipamentos e dos tipos de testes que se usam, até 70 ou 50, portanto, cabe lá tudo. O que nós sabemos é que acima de 100 de ferritina, em princípio não há carência. Abaixo de 12, em princípio, há carência. Há pouco ferro, não há reserva. Entre 50 e 100 pode haver ou não haver, e lá está. Terá que se fazer uma terapêutica, provavelmente com ferro perós, portanto, suplementação, que hoje em dia é a mais bem tolerada, e outras pessoas melhor que eu poderão explicar também, que as pessoas normalmente também medicam isto não muito bem. O ferro deve ser feito à noite, porque a epsidina tem um ciclo circadiano e, portanto, nós à noite conseguimos, em princípio, mais controlar isso e diminuir os efeitos deletérios que às vezes tem o ferro. Há pessoas que toleram mal. Se bem que hoje em dia há preparações de ferro que são melhor toleradas. E para evitar também os picos de epsidina, porque se eu tiver um processo inflamatório e se fizer ferro, aumenta também a epsidina, porque ela responde ao ferro, é uma molécula que regula a quantidade de ferro que nós temos disponível. E, portanto, em vez de se fazer diariamente, deve-se fazer em dias alternados. Portanto, à noite e em dias alternados, que é uma coisa que habitualmente as pessoas não fazem porque não sabem. Mas isso terão que falar com quem saberá melhor que eu, eventualmente o doutor Robaldo Nunes sabe mais disso que eu, porque são pessoas que estão mais ligadas à terapeuta, e eu, como digo, estou do lado do diagnóstico. Portanto, a anemia da doença crónica tem que ver com um processo de restrição de ferro que pode não ser carência ou também pode ter carência. Posso ter um doente que tenha uma carência marcial, portanto não tenha ferro disponível e tenha um processo inflamatório. Portanto, esses doentes habitualmente podem ter até uma ferritina normal, porque têm um processo inflamatório, mas as ferritinas abaixo de 70, em doentes clinicamente identificados com uma doença crónica, em princípio pode-se pensar em ferropénia, apesar de ser um valor perfeitamente normal. Mas como a ferritina é um marcador positivo de fase aguda, portanto, ferritinas, mesmo dentro dos valores normais, mas com valores à volta dos 70, podem corresponder a uma carência marcial. Só que, nestes casos, nós não conseguimos controlar a situação fazendo ferro oral, fazendo só suplementação. E, portanto, terá que se fazer endovenoso. Hoje em dia, o ferro endovenoso terá também os seus problemas, pode criar radicais de oxidação, etc. Não interessa, isso está fora aqui de causa, mas hoje em dia há preparados de ferro endovenoso que têm muito menos efeitos deletérios, portanto, o professor Robaldo Nunes saberá mais disso que eu e poderá, no podcast dele, poderão encontrar, se calhar, respostas melhores a este assunto. Mas, portanto, a anemia da doença crónica não é tanto andar à procura da inflamação, ela pode lá estar e nós podemos não ter marcadores clínicos ou podemos, pelos marcadores laboratoriais que temos, estarem perfeitamente mascarados, mas isto só representa, quando a anemia se instala, numa restrição de ferro. O ferro não chega lá. Pode não chegar lá por estas 4 causas que eu disse, a genética é para excluir, porque é uma raridade, mas a carência marcial, em princípio, percebe-se se a ferritina estiver baixa, porque se a ferritina estiver baixa, provavelmente não há um processo inflamatório, porque os processos inflamatórios, como a ferritina é uma proteína de fase aguda positiva, ela não estaria baixa e, portanto, nestes casos, a suplementação oral é perfeitamente válida. Nos outros casos em que a ferritina pode estar dentro dos valores de ferro, o ferro não vale a pena, porque as sidrémias não nos distinguem a ferropénia porque eu posso ter uma hipoferrémia, posso ter uma sidrémia baixa, mas ter lá um processo inflamatório. Portanto, não me distingue qual é o problema da restrição. A ferritina já pode distinguir, portanto, ferritinas altas
em princípio, processos inflamatórios. Ferritinas normais também podem ter processos inflamatórios e, em princípio, tem que se averiguar a resposta à terapêutica marcial oral, que é a mais simples, e ao fim de uma semana nós conseguimos, 4, 5 dias, nós conseguimos avaliar pelos reticulócitos e pela hemoglobina reticulocitária e pelo número de eritrócitos ou reticulócitos, conforme os equipamentos hipocrómicos que apareçam, se aquilo teve ou não teve resposta. Se mexeu, se não mexeu. Se não mexeu é porque o ferro não chega lá perós por suplementação e então ter-se-á que fazer uma correção de restrição através de ferro endovenoso. Os doentes terão que ser enviados uma unidade de imunohemoterapia. E pronto, portanto, em relação à anemia de doença crónica, eu acho que não tenho muito mais para dizer, porque acho que já tenho dito várias vezes, eu acho que as pessoas pegam mal nisto, sobretudo, até mesmo alguns hematologistas, que andam preocupados com outras coisas. As pessoas andam preocupadas com doenças hemato-oncológicas, etc., esquecendo-se muitas vezes que o problema da anemia é uma coisa que atrasa a resposta a qualquer outra patologia que seja uma comorbilidade que existe com a anemia. Portanto, a anemia deve sempre ser corrigida. Se, como já se disse, se houver uma carência e se nós conseguirmos demonstrar, apesar dos problemas e da falta de sensibilidade dos testes laboratoriais, mas com grande especificidade, como digo, portanto, quando estão baixos, em princípio, corresponde sempre a uma carência marcial. Quando estão normais, pode corresponder ou não. E então a correção PEROS, penso, e a avaliação da resposta poucos dias depois, porque não podemos estar à espera que nem que o volume globular médio, nem que a hemoglobina, nem que a anemia desapareça, porque isso pode demorar um mês. Agora, 3, 4, 5 dias, uma semana, nós conseguimos perceber pelos reticulócitos, pelo volume de eritrócitos imaturos e pela hemoglobina dos reticulócitos, se a medula está ou não está a responder e se da maneira como está a responder traz uma suplementação necessária ou não para a eritropoiese, que é o caso da hemoglobina reticulocitária. E pronto, de anemia de doença crónica, acho que já disse tudo, não disse muito, não são coisas novas, mas são coisas que eu acho que, apesar de já existirem há muito tempo, as pessoas têm alguma dificuldade em manipular estes dados. Muitas vezes por culpa dos laboratórios, porque já tenho visto alguns laboratórios que não são maus nem bons, são todos iguais, mas não disponibilizam estes meios. Eventualmente, porque as pessoas também do lado do laboratório não estão muito dentro disto. Mas isto é extremamente útil para a clínica e para avaliar a resposta a uma correção de uma restrição de ferro. E pronto, tenho dito sobre restrição de ferro, está tudo dito, não há muito mais. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve!